Aí criamos o PT, sabe? Criamos o PT. Quem que cria o PT? Qual que é a base dele? Qual que era Eu a vou te ideia? contar por que eu criei o PT. Tá. 1978, 1978, o ministro do Trabalho era Arnaldo da Costa Prieto, um gaúcho. O governo, acho que era o Geisel, em 1978. Eu acho que E sim. eles fizeram uma lei proibindo bancário fazer greve, professor fazer greve, frentista de posto de gasolina fazer greve. E eu não quis aceitar aquilo. Eu Alguma- fui para Brasília para conversar no Congresso Nacional, conversar com os deputados. E qual foi a grande descoberta da minha vida? É que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu fiquei pensando como nós somos imbecis. A gente quer que esse Congresso faça uma lei para Se não tem beneficiar a ninguém lá gente, não tem dentro. ninguém nosso É. aqui. Foi É, aí que aí caiu a ficha. é tudo empresário, é É. tudo intelectual, é tudo gente. Aí resolvi criar um partido. E como que foi essa criação? Ah, Quem, foi. quem, quem que tava nessa O época? cara lá em São Bernardo, eu acabava de almoçar, de sábado e domingo, eu pegava um Fusquinha com uma Corneta? corneta em cima do Fusquinha, Sei. sabe? E ficava lá, companheiros e companheiras, aqui quem está falando é o Lula, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu estou querendo criar um partido político, eu preciso fazer filiação, quem quiser se filiar, vem aqui. Aí de vez em quando vinha um, vinha dois, vinha três, sabe? E assim eu criei o maior partido político da América Latina. Mas quem que tava lá junto contigo? Ah, Porque eu naquele, entrevistei um pessoal que não, teve junto nesse começo. naquele tempo estava o pessoal do sindicato comigo, estava o sindicato dos bancários de Porto Alegre, estava o sindicato dos petroleiros. Mas vocês imaginaram um caminho até poder e mudar de dentro. A gente Fez todo. imaginava. Mas era uma coisa muito sonhadora ou era uma coisa Não, concreta? Você era uma achava coisa muito sonhadora. possível? O cara, quando eu fui lançado candidato a presidente em 89, pelo PT, eu estava aqui em Brasília. Eu não acreditava, eu falei, esses caras são loucos. Está do outro lado o Ulisses Guimarães, está Os, do os, outro os, lado os caras que estão na Aureliano política. Chaves, está do outro lado o Brizola, Ah lá. está do outro lado o Paulo Maluf, está do outro lado. E esses caras me lançam candidato a um peão metalúrgico. Para você era uma Eu achei loucura. que era. E essa Eu, foto? Quem que tá nessa foto? Você lembra, Lula? não lembro quem está nessa Mas foto, é o não. comecinho, né? Não, mas é o comecinho. Comecinho. Então foi meio na loucura, te lançar, Eu fui tipo, não tem candidato. chance. O cara, a coisa estava tão ruim que eu fui para Manaus em julho como candidato. Cheguei em Manaus, eu fui visitar Itaparica. Itaparica não, a hidrelétrica Itaí, de Balbina. Balbino. É uma hidrelétrica O pessoal grande, soprou errado ainda. Falei Itaipu, Itaipu não. uma grande hidrelétrica com muito lago grande, Sei. mas que produz pouco megawatts. Eu chamava aquilo de monumento à insanidade. Eu fui lá. Quando eu volto para Manaus, eu compro o jornal O Estado de São Paulo. O cara, eu tinha caído na pesquisa de 3 para 2,75. Eu falei, pô. Pronto. Não, aí eu peguei o avião, voltei para São Paulo, eu falei, eu vou desistir, porque eu vou terminar a campanha devendo para o Ibope, pô, Vai eu não vou. com um ponto Aí, negativo. aí eu pensei em dar para Luiz Erundina ser candidata, que ele era prefeita de São Paulo. Mas por que o senhor nunca pensou em escalar, assim, por exemplo, prefeito, governador? Por que Porque foi direto as para coisas na presidente? política não acontecem quando a gente pensa. Eu jamais imaginei ser presidente do sindicato. Não? Jamais Foi só imaginei. porque seu irmão não quis, acabou. Jamais eu imaginei ser. Jamais. Tudo na minha vida aconteceu. Eu digo, porque Deus quis. Jamais Tinha algum imaginei. motivo. Jamais imaginei ser presidente do sindicato, virar presidente do sindicato. Jamais imaginei participar de política. Só para você ter ideia, ô Vilela, em junho de 78, o Fernando Henrique Cardoso foi candidato ao Senado, sabe, na sublegenda contra o Montoro. Certo. E eu dizia assim, a imprensa adorava quando eu mostrava a minha ignorância. Eu dizia assim, eu não gosto de política, não gosto de quem gosta de política. O pessoal achava o máximo que operário, É, genuinamente operário, sabe, raiz. livre da política, tudo. 2 meses depois, eu Lança. estava fazendo campanha para o Fernando Lança. Henrique Cardoso. É. 2 meses depois. E aí eu entrei na política,
Fui candidato a presidente, ou seja, fui para o Mas o segundo turno. movimento Direta Já, você tava Estava, lá? em 84 É. estava, em 84 já tinha o PT. Aliás, a história não conta, tá? Mas se você pegar a revista Isto É, de 1983, de Vamos ver se o pessoal novembro de acha aí. 83, se você pegar, vai ter uma matéria pequena, sabe, dizendo o primeiro ato pelas diretas já nesse país foi feito pelo PT em novembro de 1983, na frente do Pacaembu, Ah, é? tá? Na frente do Que Pacaembu. depois deságua naquele movimento Aí grande que tem Praça depois, da em Sé. janeiro de 2000 de 85, de 84, sabe? De 1984, em novembro de 84, nós fizemos o primeiro ato. Eu lembro como se fosse hoje. O Montoro foi convidado para ir, ele não foi porque ele estava não sei aonde. Ele mandou o Fernando Henrique Cardoso representá-lo. Fernando Henrique foi representar, não quis nem falar. Mas Aí por quê? Medo não, ou... não quis falar, não sei por quê, Tá. mas eu não quis falar. Aí nós fizemos o ato, a imprensa não deu nenhuma cobertura, nenhuma. Em janeiro de 25, Olha lá. em janeiro de 85, essa manchete foi a primeira. Não parecia o Rivelino? Parecia. Mais Parecia. bonito que o Rivelino. Aí a gente... Mais bonito, pô. Não sei. Aí, Aí o pessoal decide. aí, aí depois Esses movimentos do depois Direta... de 25 de janeiro de 84, o Montoro era governador, o PMDB assumiu. Ulisses Guimarães teve um papel extraordinariamente importante nisso. Verdade. Ele foi o cara que puxou de verdade essa campanha. Aí eu viajei o Brasil inteiro com eles, fazendo campanha. O Montoro não queria que eu fosse, o Montoro chegava a dizer: Por o quê? Ulisses está fazendo campanha da direta por Lula ser aplaudido em praça pública. Porque eu falava a linguagem da peãozada, Ah, sim. sabe? Eles tinham uma linguagem mais Então o intelectual e... pessoal está Por isso que eles te fazendo. levavam. É, Por isso que eles te levavam, é. pra falar com o povo. Também ele levava, porque o Ulisses Guimarães era um bom homem. É mesmo? Era um bom homem, era um democrata de verdade. O Ulisses Guimarães respeitava o PT, embora fosse um partido adversário do partido dele, Pois é. sabe? Era outra época. Eu gostava muito do Ulisses Guimarães. Foi presidente da Constituinte, eu fui deputado constituinte, um homem de bem, íntegro. Então, Coitado, foi candidato a presidente da República, teve menos que 5% de é. voto. E aí um metalúrgico, sem diploma universitário, peão de fábrica, vai para o segundo turno. Com quem? Com o Fernando. Com Collor. Com Collor nessa época. Essa é a revolução que aconteceu nesse país. Como que estava o país nessa época? Eu lembro que o Collor apareceu do nada, era o caçador de marajás, veio meteórico, ninguém conhecia, de repente ele tá lá na frente. O que aconteceu? Não, o que aconteceu é que ele começou sendo candidato com o apoio dos meios de comunicação, Maciço. sabe? Ele era contra o Brizola, que era amaldiçoado pelo empresariado brasileiro, era contra o Lula, era contra o Ulisses Guimarães. Então era a novidade que foi adotada pelos meios de comunicação e pela elite financeira desse país. Ele não tinha conteúdo nenhum. E foi para o segundo turno, sabe? E aí aconteceu aquilo, né? E ele ganhou no segundo turno porque Mas a Globo manobrou o o debate. debate. E teve aquele golpe sujo, né? Mas de qualquer forma, deixa eu lhe contar uma história. De qualquer forma, eu de vez em quando o pessoal não entende quando eu falo. Tá. Eu às vezes acho que foi coisa de Deus eu ter perdido aquela eleição. Foi melhor. Porque eu aprendi muito nos 12 anos que eu Talvez você esperei. não tivesse tão preparado, é isso? Não, talvez eu fosse caçado logo, porque eu não governava com o discurso que eu tinha. Que era? Era Qual era o muito, discurso da era muito época? sectário. Ah, Sabe? Eu queria só falava estatizar banco, você falava estatizar tudo, sabe? Não cabia o discurso naquele negócio. Então eu acho que foi muito importante a lição que eu mas eu tive não, de não tinha vida. ouvido, eu não tinha ouvido o senhor falar ainda Eu de, nessa visão eu de aí. vez em quando acho que eu não ganhar as eleições foi uma coisa de Deus. Sabe? Não era para ser Se aquela. prepare, meu filho, que quando você ganhar, você vai poder resolver o problema. E foi o que aconteceu Mas como que comigo. te, Quando eu ganhei, eu cheguei aqui preparado. mas como te bateu aquela declaração que ele pegou tua ex-mulher falando sobre aborto, sobre Não aquela era coisa? ex-mulher, cara. Era A quem? mãe da Lurian. Isso, Mas não era mulher. mas, mas aquilo ninguém soube, foi pego de surpresa e aquilo mudou de Não, não certa foi pego forma. de surpresa. Aquilo está na Constituinte, no livro da Constituição, Ah. sabe? Está lá. Eu declarei a Lurian. Não, eu sei, mas ele levar isso para televisão foi uma coisa meio Ele suja, levou né? porque
na política brasileira, sabe? Valia tudo? Não vale tudo e você não tem qualidade. No Brasil, o problema da política é que muitas vezes a podridão toma lugar da verdade. Então o cara acha que dizer que você é gay, dizer que você, sabe, vai te prejudicar. Eu acho que aquilo não me prejudicou. Você acha que aquilo não Porque mudou, não mudou não mudou, não o mudou. resultado? É Não mesmo? mudou, não mudou. Eu achei Eu acho que eu achei na época o que que mudou foi a canalice do debate a montado partir pela daquilo Globo. você acha que É desandou. isso. Porque eu via debates, o Brizola, o debate era diferente antigamente, né? Existia um respeito, apesar das ideias diferentes. Era uma coisa mais séria. É, Era uma coisa mais séria. Por isso que eu estou te dizendo, a política vem apodrecendo ano ano a a ano. ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como uma fábrica de mentir, É, uma fábrica de contar inverdade, uma fábrica de denegrir as imagens dos outros. Aliás, não pode falar a palavra denegrir, mas de criar imagem negativa é. contra as pessoas é muito grande. Porque depois para você desmentir é muito mais Ou seja, difícil. porque tem muita gente que seguia por algoritmos agora, É. sabe? Então, Mas o que muda a tua vida, então, com essa derrota? Que passa na tua cabeça de vou me preparar mais? vamos preparar mais. Aí eu tomei a ideia mais inteligente da minha vida. Resolvi fazer caravana da cidadania. Naquela campanha eu descobri que nenhum candidato conhece o Brasil. Pra Porque valer. você sai de onde você mora, pega um avião, desce na capital, faz um comício, volta para o avião, vai para outra capital, ou seja, você não conhece nem as pessoas que estão no palanque. É. Aí eu resolvi que um dia eu ia governar o Brasil. Eu queria conhecer as entranhas do país. Eu queria fazer uma ressonância magnética do país. Ressonância magnética, boa. Sabe? Eu queria conhecer o Brasil por dentro. Andei 92 mil quilômetros de carro, de trem, de ônibus e de barco. Conversando. Sabe? Parando em muita cidade, parando em comunidade, conversando, ouvindo as pessoas e aprendendo. Sabe? Andava eu, o meu querido e saudoso amigo Aziz Abissaber, um dos grandes intelectuais, sabe, da questão ambiental nesse país. Andava com o Zé Graziano, ou seja, eu tinha uma turma preparada. A caravana da Amazônia, a gente foi 15 dias de barco, parando em comunidade. E cada vez que eu ia chegar numa comunidade, a gente parava o barco e tinha uma hora de aula. Alguém dava uma aula para a gente sobre o tipo de floresta que tinha, a água, o tipo de peixe que tinha. Sabe? Então, quando a gente chegava na comunidade, a gente era quase que professor da realidade daquela comunidade. Então eu aprendi muito sobre o Brasil. Muito, 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 muito. E aí vem a segunda eleição, já é com o Fernando Henrique? Aí veio com o Fernando Henrique Cardoso a segunda, em 94. E o que você aprendeu dessa Não, que não derrota? aprendi, eu aprendi que ninguém ganha o jogo antes da hora. Porque em março de 94, eu tinha 40%, Fernando Henrique Cardoso tinha 12%. Caramba. Mas acontece que o Plano Real foi um sucesso extraordinário. Foi, eu Sabe? lembro. Ele estabilizou a inflação Era e estabilizou o hiperinflação. preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também eu era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. E eu ainda tinha que falar mal do Real. Mas você era a contra ou era a favor? Eu era contra. Porque tinha que ser ou porque Não, via problemas? porque eu achava que o Real não resolvia o problema. É, Porque tu fosse favorável para quem ser candidato. Eu tinha que defender o defendi. Fernando Henrique Cardoso. Então vota nele. Então eu tinha que ser contra, pô. Entendi. Sabe? Aí. Mas foi uma bela campanha. Mas aí eu saí de 17% que eu tive em 89 para 24% em 94. Já cresci. É. Aí, quando foi em 98, eu fui candidato. Cresci de 24% para 32%. E aí, em 2002, eu ganhei. E como foi essa eleição para você? Olha, Você ganha. É, é, você sabe é que, meio um círculo se fechando? você sabe que chegou um momento em que eu pensei em deixar de ser candidato. É Senão, mesmo? Ah, não é para senão eu ia mim. ser o campeão da derrota. Lulinha perde. Entendi. Né? Nunca gera o Lulinha ganha. Aí, E o pessoal insistindo. aí Mais uma. você veja uma coisa, como é difícil. Eu fazia discurso assim, nós fizemos pesquisa. Então, uma vez eu estava num palanque no Rio de Janeiro e eu fui falar sobre a reforma agrária.
E eu falava tão bravo, eu falava reforma agrária ampla e radical sob o controle dos trabalhadores. Chegava a babar. Aí quando eu desço do palanque, uma senhora de cabelo branco fala assim para mim, Lula, eu gosto tanto de você, mas você me assusta quando você fala muito bravo. Ah, você tinha uma imagem muito Você me agressiva. assusta, você fala a mesma coisa, mas calmo. Aí, aí, e Você falei aí, falar a mesma coisa, mas calmo, e sem aí, babar. e aí nós fizemos uma pesquisa se o povo queria reforma agrária ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou ele queria reforma agrária tranquila e pacífica. E aí? 90% queria tranquila e pacífica. Então, E para mim mudar o discurso, foi daí que veio o para mim termo colocar dentro da minha boca a foi daí que palavra veio o Lulinha Paz e Amor, que o pessoal falou? para mim colocar na minha boca a palavra tranquila e pacífica não Não era, cabia. ficava estranho. Mas aí eu coloquei. Sabe?